Chuchu! Chuchuzada, estamos de volta, Chuchu. Professor, por que você fica falando Chuchu o tempo inteiro? Porque eu adoro Chuchu. Mentira, Chuchu é aguado e ruim. Se você gosta, filho, você é de outro planeta. Beleza? Chuchu é o seguinte, você tem que comer porque tem recheio de nutrientes, mesmo você não gostando. Estudar não é fácil, você tem que estudar mesmo não gostando. Você tem que estudar. Porque lá mesmo comendo chuchu, você vai ter o sabor do manjar dos deuses. Beleza? Que é a sua aprovação, bebê. Então, por isso que é chuchu, chuchu na cabeça e você chuchu na veia, ó. Mesmo não gostando, estamos aqui firme e forte. Beleza, chuchu? Então, vamos embora. Segue pra tela. Vê, chuchu, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Então, olha só, o que acontece? A probabilidade, ela vai existir de forma que, tá? Você tem uma base para a estatística e essa base da estatística, ela tem uma base para os conjuntos. Então eu tenho que entender isso. Por exemplo, para a probabilidade, eu tenho que entender o que é o meu espaço amostral e o que é o evento. O espaço amostral, se eu colocar aqui a sequência de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, eu posso representar aqui como se fosse as faces de um dado. Face 1, face 2, 2, face 3, 3, face 4, 4, face 5 e a face 6 de um dado, Não vou resistir, mas você tem um dado em casa, então veja só, se você tiver um dado, dá para você jogar este dado aí e pode cair em uma das faces, 1, 2, 3, 4 ou 5, perfeito até aí? Perfeito até aí? Seria um dado. Tranquilo até aí? Perfeito. Que mais eu posso ter, professor? Filhote, olha só. A probabilidade me permite descobrir o número de chances que eu tenho de cair em uma das faces. Perfeito até aí? Então, tranquilo. Concorda comigo? Se eu quero o número par, por exemplo, seria o 2, o 4 e o 6. Seriam 3 possibilidades, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Seriam 3 números pares de um total de 6. Se eu simplificar 3 por 3, aqui me dá 1 e 6 por 3 me dá 2. Ou seja, eu tenho meia possibilidade. Ou seja, em porcentagem eu tenho 50% de chance de cair em número par. Perfeito até aí? Então tá. Com base nisso, só para pegar a ideia, porque nós vamos voltar em probabilidade, tá? Nós vamos para a questão número 10. Bom, vamos lá. Só para vocês terem ideia, porque eu lembrei aqui da parte do baralho. Um baralho é composto de 52 cartas, divididas em 4 naipes distintos: copa, paus, ouro, espada. Perfeito? Para quem não sabe, ouros é aquele triângulozinho pintadinho, ouros. Para quem nunca viu uma carta, que eu duvido muito que você fica aí no seu ensino médio jogando truco, tá? Você acha que eu não sei? Copas é o coraçãozinho. Ah, fofura total, matemática, papai, eu vou passar. Copas, tá? Ouros. Aí você tem espada, tá? E paus. Paus é a florzinha. É tipo isso aqui, ó. Essa é a carta de paus. Caraca, professor, o senhor tá muito profissional no baralho. Aqui é do Goiás, filho. Joga truco até dizer chega. Perfeito? E espadas, você vai lembrar, deixa eu lembrar aqui da simbologia de espada, que até eu esqueci da simbologia de espada, tá? Lembrei. É mais ou menos isso aqui, a lâmpada do Aladim. Ah, é parecido com isso aqui, filho. Não reclama não. Tá? Espadas é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos isso daí, espadas. Pronto. Tá a carta do baralho aí. Beleza. Cada naipe é constituído por 13 cartas, das quais 9 são numeradas de 2 a 10, e as outras 4 são 1, que é o valete, que é o J, uma dama K, um rei
e o as, que é a letra A. Ao serem retiradas deste baralho duas cartas, uma a uma, e ser reposição, a quantidade de sequência que se pode obter em que a primeira carta seja de ouros e a segunda não seja, E a segunda não seja um as, é igual a. Então, beleza. Você tem uma maneira de resolver ela, perfeito? Como é que eu posso resolver ela, professor? Então, veja. O que você pode fazer? Você tem que perceber que são 12 maneiras de cair a carta de ouros. Concorda comigo? 12 maneiras de cair a carta de ouros. 12 maneiras. Por quê? São 13 cartas, professor. Lógico. Lógico. Lembrando que não seja quem? O as, que é a letra A. Então, beleza. Eu tenho 12 maneiras de cair a carta de ouros, tá? Cair ouros, sem contar o as de ouro. Sem contar o as de ouro. Perfeito. Me sobraram quantas cartas aí, tá? Se você calcular, você vai perceber o seguinte, são 13 cartas, você tem 4 naipes aí, certo? 4 naipes aí. Vai sobrar quantas cartas de cair qualquer carta que não seja a que foi escolhida, né? Então você vai perceber o seguinte, você vai ter aí 45 de cair qualquer carta. É outro dado que você tem, 45 de cair qualquer carta. Que não seja o as que já foi escolhida. Seria quanto? Seria aí, no caso aí, você poderia pegar as 52. Seria 52 menos 1, que seria 51 cartas aqui, perfeito? De nenhum dos as, incluindo os de ouro. Seriam quantas? Essas daí seriam 51 menos 4, que daria 47. Então, para você ter noção, seria o seguinte. Para você pegar o jeito, seria... Veja lá, o que eu preciso saber, tá? O que eu preciso saber dessas informações aqui para poder calcular? Primeiro, tá? Primeira possibilidade de cair o as de ouro. Então, seria essas 48, beleza? 52 cartas menos 4 cartas, certo? Se me daria 48 cartas aqui, perfeito? Tranquilo até aí? Então tá. Isso. Essas 48 seriam, eu teria 12 vezes 47, que seria a minha segunda opção, tá? 12 vezes 47, que me daria aqui um total de 564 possibilidades, perfeito? Se eu pegar 564 possibilidades, que são essas 12 vezes essas 47, tá? E subtrair os 48 que eu tenho, me daria um total de... subtrair não, eu vou somando, né? Somando me daria um total de 612. 612 seria, e a gente tem essa alternativa, que é a letra A. 612. Então vamos recapitular. Eu tinha 12 ouros, sem contar o as, certo? O total de cartas que eu tenho são 52 cartas, tá? Se eu tiro 52 menos um as, eu tenho 51. E se eu tiro 51 menos os 4 naipes que eu tenho, me sobra 47 cartas. Perfeito? Então eu pego esses 12 de ouro e multiplico
por 47. Eu vou ter 564 opções. Perfeito, até aí. Se eu pegar 52 cartas menos os 4 naipes, também vai me dar 48 no total. Quando eu somo os dois, eu tenho 612, que não sai em lugar nenhum o as. Vai sair primeiro a carta de ouros. Certeza absoluta. 612 opções. Um pouquinho complicado. Essa é hiper difícil. Tranquilo? Se cair na tua prova, você tem que ter um treinamento específico para poder entender sobre cartas, entender um pouquinho de probabilidade e um pouquinho de aí a questão de combinação e princípio fundamental da contagem. Aqui é uma parte mais de raciocínio lógico, mas caiu, mas eu quis trazer para vocês. Tranquilo até aí? Perfeito. Vamos para 12. Uma mais facilzinho aí para não esquentar a cabeça tanto assim. Com as letras da palavra sargento foram escritos todos os anagramas iniciados por vogais e com a consoante todas juntas. Quantas são esses anagramas? Então ele quer que inicie por vogais e ele quer que as consoantes fiquem todas juntas. Então ficou fácil. Porque a palavra sargento tem as vogais A, E e O. Ele tem as consoantes S, R, G, N e o T. Perfeito? Então essas são as minhas possibilidades. Tranquilo até aí? Fácil demais. Primeiro, quantos anagramas eu consigo formar? Concorda comigo que é 1, 2, 3, 4, 5, mais um das vogais, que vai iniciar pela vogal. Então seria 6 fatoriais no total. Perfeito? 6 fatoriais seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que me daria 720, que você está cansado de calcular isso daí. Perfeito? Só que isso vai acontecer quantas vezes? Esse aqui foi a primeira opção. Se eu, por exemplo, se eu iniciasse com A, seria uma mais as outras 5. Mas pode acontecer quantas vezes isso? Se eu começar com a letra E, então aqui começou com A. Se eu começasse com a letra E, se eu começasse com a letra O, ia acontecer quantas vezes o mesmo procedimento? 3 vezes. Por isso que eu tenho que multiplicar aqui por 3. Se eu multiplicar por 3, vai me dar 2.160. Essa foi fácil, foi ou não foi? Letra C de cachorro. Au, au. Perfeito. Ah, professor, você é doido. Sou doido, filho. Bati a cabeça na parede. Questão número 13. 13, filho. 13, papai. Vamos lá. Que a gente já está chegando no finalzinho aí. Já está esgotando as possibilidades de... Estou trazendo todos os tipos de combinações e permutações que podem cair na tua prova. Tranquilo até aí? Qualquer uma delas pode cair na tua prova. E tenha um pouquinho de paciência com você. Um pouquinho de paciência com você que vai dar certo. Então a questão aí, ela fala o seguinte. Sabendo que para um time de futebol da ESA, que foram convocados 3 goleiros, 8 zagueiros, 7 meio de campo, 4 atacantes, o número de time diferentes que a ESA pode montar com esses jogadores convocados, de forma que o time tenha um goleiro, 4 zagueiros, 5 meio de campo e um atacante, lembra lá que a gente montou, olha só. Eu tenho 3 goleiros, eu tenho 8 zagueiros, eu tenho 7 meio de campo e eu tenho 4 atacantes. Perfeito? Tranquilo? Eu quero formar com um goleiro, eu quero formar 4 zagueiros, 5 meios de campo e um atacante. Lembra da combinação? Então, perfeito. Primeira combinação que eu tenho, goleiro com goleiro. Segunda, zagueiro com zagueiro, meio de campo com meio de campo, atacante com atacante. Então, vamos lá, bebê, ó. 3 de 1 que eu quero formar, perfeito? Ficaria 3 sobre 1, que seria 3, perfeito? Tranquilo até aí? A segunda combinação é 8 de 4,
então seria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E aqui seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Perfeito? Simplificaria 4 e 8 aqui dá 2. Esse 2 com esse 2 cancela. 3 com 6 dá 2. Certo? Aí não simplifica mais nada. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 5, 5 vezes 4, 20, dá 70. Perfeito? Dá 70. Tranquilo até aí? Próxima combinação é 7 de 5. Então, me daria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Sobre 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só. Esse 5 cancela. 4 com 4, 3 com 3. Esse 6 com 2 aqui fica 3. 7 vezes 3 vai me dar 21. Perfeito? Combinação de 4 e 1. 4 e 1, que vai dar 4 sobre 1, que vai dar 4. Perfeito. Depois, no final, basta fazer o quê, papai? Multiplicar. Princípio fundamental da contagem. A gente já fez uma questão muito parecida. Lembra? Vem comigo aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que seria nesse formato, que as questões ficariam parecidas? A gente calculou uma parecida com essa. Vem para a tela. Então ficaria assim, ó. 3 vezes 70 vezes 21 vezes 4. Né? Multiplicando todos, daria aqui 17.640. Perfeito aí? 17.640. Tranquilo? Perfeito? Perfect. Então tá, vamos lá. Questão número 14. Um colégio promoveu, numa semana esportiva, um campeonato interclasse de futebol. Na primeira fase, entraram na disputa 8 times, cada um deles jogando uma vez contra um dos outros times. O número de jogadores realizados na primeira fase foi... Então, bora lá, bebê. Concorda que a disputa foi entre 8 times? Beleza. Só que o jogo de futebol, filho, tá? Eu tenho a combinação de 8 por quanto? Vamos lá, um colégio promoveu uma semana esportiva, campeonato interclasse de futebol. Na primeira fase entraram na disputa 8 times. Cada um deles jogando uma vez contra um e um dos outros times. Ou seja, ida e volta. Quantas vezes cada um jogou? 2 vezes. Então, a combinação de 8 por 2. 8 vezes 7, 2 vezes 1. Se eu simplificar o 2 com 8, me dá 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Então, foram 28 jogos. 28 jogos, letra D, de dado. Perfeito? Ah, professor, essa foi fácil. Foi fácil, que você já está com a máxima na cabeça. Por isso que está fácil. Vamos lá. 15. Vamos lá. O número de anagramas diferentes com as letras da palavra militar que não possui consoantes consecutivas que se pode obter é... Então, bora lá. Militar. Então, vamos lá. Você tem quantas consoantes? Você tem 4 consoantes, concorda? 1, 2, 3, 4. Quantas vogais? Você tem 3 vogais. Perfeito? Então, aí fica simples. Você pode resolver assim, ó. 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Perfeito? O outro é 3 vezes 2 vezes 1. Tranquilo até aí? Então, show de bola. Aqui vai ser, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 dá 24. Vezes 3 vezes 2 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. 144. 144, tá? Só que repetindo, são os valores que se repetem aí dentro. Só que não pode haver repetição. Então, o que você faz? Você pega esse valor e divide por 2. Porque se você dividindo por 2, você tem um número exato de pessoas que não se repetem, que seria aqui, no caso, 72.
72 é a letra B. Perfeito? Passando para frente, o número de anagramas diferentes que pode se formar com a palavra rancho, tá? De modo que inicie com a vogal. Nós já vimos, repetimos isso milhares de vezes. Então vamos lá. A palavra rancho, ela vai ter quantas palavras aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo. A primeira tem que começar com vogal. Então vogal você tem 1, 2 vogais. Então aqui é 2. Fixo. Sobraram. Usei uma das letras, me sobram quantos? 5. Aí 4, 3, 2 e 1. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Fazendo toda essa multiplicação, você vai encontrar 240 possibilidades. Alternativa letra B. Filho, vem comigo aqui. Olha só, fizemos uma pancada de exercícios, Tranquilo até aí? Nós vimos o tanto que é fácil, o tanto que cai, combinação e permutação, enfim. E que mais cai, que vocês observaram, o que mais cai? Princípio fundamental da contagem e combinação. Tanto na prova da SPSS, como na ASA, como na AFA. Sempre cai combinação e princípio fundamental da contagem, um pouco de arranjo, um pouco de raciocínio lógico, enfim, tá? Então, na nossa próxima aula, que eu já até introduzi, falei um pouco nesta aula aqui, é sobre probabilidade. Então, a próxima aula a gente vai entrar na parte do raciocínio mesmo, a parte do raciocínio lógico, ali, aquela parte de probabilidade, que cai muito na tua prova. Tranquilo? Olha, beijo do gordo, foi um prazer estar com você, tá ok? E até a nossa próxima aula, ó. Chuchu, papai, chuchu na veia, vamos lá. Aprovação, prepara militar. Bora, filho. Beijo do gordo.